Boa noite a todos. Hoje, 10 de abril de 2026, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Tudo este promovido pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. E como sempre comentamos no início, que esse programa, principalmente para as pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube, né? Que esse programa ele é transmitido ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas, horário aqui de Curitiba, Brasil, né? E aquelas pessoas que assim desejarem acompanhar conosco, entre lá no nosso site, www.senhor.org.br. Lá encontrarão lá o caminho para obter o link e se inscreverem para participar ao vivo. Todos serão bem-vindos. Vem lá no nosso site, encontrarão as playlists dos estudos anteriores, como também da Revista Espírita e outros estudos que a casa promove. Hoje estamos no estudo 26 do ano 2025-26. A gente gosta de comentar isso também, porque o nosso estudo é contínuo, né? Então, quem entrar lá na playlist vai encontrar estudos de outros anos anteriores. Mas esse estudo agora pertence, esse número, estudo 26, ele pertence a esse ano de 2025-26. E nós está programado hoje estudarmos a questão do Livro dos Espíritos. Eu até alterei aqui um pouquinho a maneira de apresentar para ficar mais fácil para as pessoas acompanhar, porque às vezes as pessoas têm no livro escrito, né? Não. E aí as páginas mudam, né? Então, assim, pela questão fica mais fácil. Então, estamos programando aí da questão 330 a 43, com dois a mais ali, mas é 43. E agora nós estamos iniciando hoje o capítulo 7º, da segunda parte, né, que é da vida, da volta do espírito à vida corporal. Então, no estudo do capítulo anterior, nós estudamos e comentamos bastante sobre a vida espírita, né, as lembranças, como o espírito lá no mundo espiritual, né? E agora vamos entrar agora aqui na volta, né? A volta do espírito à vida corporal. E hoje nós vamos ver aqui o prelúdio da volta. E aí também vamos estudar também um pouquinho nesse capítulo, da união da alma ao corpo, faculdades morais, intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo, loucura, a infância, simpatia, antipatia, terrenos, esquecimentos do passado. Vamos para esse item aqui, que é o prelúdio da volta. A questão número 330, Kardec pergunta: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pergunta interessante, né? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe que tem de retornar, tem que retomar um corpo, como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignora quando isso se dará. Ele cita aqui a pergunta 166, anteriormente, que fala sobre essa questão. E o Kardec faz um item A. Então, a reencarnação é a necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Certamente. Assim é. Um. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acha no futuro que os aguarda constitui punição. Interessante essa resposta também, né? Porque muitas vezes a gente trabalha no grupo mediúnico, às vezes nós trabalhamos no grupo de obsessão, e às vezes vem algumas entidades espirituais que para eles não entendem nada disso aí, não querem saber nada disso. Para eles não compreendem como é que funciona tudo isso, né? Por isso que
Sempre importante que essa questão depende de estar mais ou menos adiantada. Tudo depende, nós estamos bastante no capítulo anterior sobre a questão das condições morais, né? Nosso, nós conhecemos as questões, conhecemos as coisas. Na 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. 333. Se você considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? Olha, e olha a resposta. Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. 334. Pode falar. Aqui tem uma situação que me passou ser talvez interessante, a gente trazer aqui a questão da necessidade, né, da encarnação como processo evolutivo prevalecer sobre a vontade, né? Ou seja, tem um momento, e isso aqui depois talvez entre um pouquinho em conflito. Eu estou pensando aqui, escutei, eu li um pouquinho aqui as perguntas antes, talvez aqui entre um pouquinho em conflito com a questão da, da compulsoriedade da encarnatória, né? Ou seja, aqui essa do espírito querer prolongar lá indefinitivamente um estado de situação que para ele possa parecer bom, ou talvez, né, como disse acima ali, covardes e indiferentes, a palavra é um pouco pesada, mas talvez não querendo enfrentar as provas e as expiações que ele tem a necessidade de enfrentar para o seu progresso. Num caso como esse aqui, eu fico até pensando que essa questão da compulsoriedade da encarnatória, ela é um ato bom, né? Ele não é um ato ruim, ou seja, o espírito vai ter, se a gente pensar essa encarnação compulsória, assim, ele vai ter, mesmo não querendo, ou por algum motivo de. Eu não gosto de falar na palavra covarde, acho muito pesada, mas de segurança, ou de repente por estar achando que ele está lá, não no estado de férias, mas ele está no estado espiritual melhor do que estaria, né, se estivesse encarnado, essa encarnação compulsória, ela vem a ser até uma situação de generosidade de Deus, porque ele fala assim, olha, você tem que seguir o teu progresso, então, né, Tem duas questões aí que é interessante falar da necessidade. Então, quando a gente estuda o perispírito, suas modelações, e quando a gente estuda a questão do perispírito, e quando a gente estuda a teoria vibratória perispiritual, então, quando ele fala da necessidade, até a necessidade assim, porque se ele prolonga muito tempo no mundo espiritual e o perispírito dele chega num ponto que o próprio, porque é só a gente observar assim uma questão evolutiva. Se nós compararmos o nosso corpo físico hoje, comparado a 1.000 anos, 500 anos, sei lá, mudou completamente. Hoje nós estamos mais, digamos assim, mais sutis, mais leves. Então, estudando algumas questões ligadas a essas questões aí da necessidade reencarnatória, por quê? O perispírito, o espírito que está lá, ele tem que passar no corpo físico para ele, como digamos assim, ir se atualizando pela condição atual
espiritual da época atual agora, senão ele não consegue reencarnar mais, ele teria que reencarnar em outro órgão. Isso funciona, inclusive, quando espíritos suicidas ou em situações violentas que estão muito... Ele tem que retornar ao corpo físico, nem que ele tem um choque anímico, que eles falam até de um certo aborto, ou passar para cá, para ele indo pouco a pouco, remodelando o seu perispírito, senão ele não consegue, até ele conseguir ter condições de continuar a reencarnação. Inclusive, tem nas obras da Luiz, tem um caso disso, né, que o espírito vinha, reencarnava, e ficava um pouquinho digamos assim, morria, né? Encarnava, criança ainda, ou às vezes abortava. Até que chegou no momento que ele falou assim, não, agora ele vai continuar, porque agora ele já remodelou pelo espírito. Ele tinha tanto afetado o teu espiritual que ele não conseguia reencarnar. Então, aí também é assim, se o perispírito ele fica indefinido, chega um ponto que ele não vai conseguir reencarnar mais aqui na Terra, ele tem que ir para um outro órbita adequado para ele, senão não existe condições perispirituais, energéticas, que consiga reencarnar. Por isso, essa necessidade também dele vir no corpo físico, para ele ir se, digamos assim, se atualizando, senão ele não consegue. Então, essa também é uma das questões da necessidade. Né? Além disso que você comentou aí, claro que aí sempre existe a questão da evolutiva, que você falou, que não é uma punição, é uma, digamos assim, uma oportunidade, digamos assim, que tem que... Mas aí a necessidade vai para esse caminho também, né? Por isso que ele fala, tem que vir. Senão ele vai chegar a um ponto que ele não consegue vir mais daquele mundo terreno. Pereira, desculpe, só vou fazer um comentário aqui, na sequência do que você está falando aí, o Paulo e o Pereira. Então, em função disso, ele não decide sozinho, né? Então, é uma equipe espiritual que o acompanha, ou responsável no mundo espiritual, o qual também ajuda a estabelecer esse plano reencarnatório. Eu acredito que é isso, né, Pereira? Mas a questão ali é o seguinte, você vê, ele pode retardar, ali falou, ele pode ficar prolongando, retardando, e Deus permite, até ele sentir essa necessidade. Mas aí, por causa que ele tem necessidade, que ele sabe, que ele pode ter intelectualmente mais evoluído, ele sabe que ele tem que voltar. Se ele não voltar, depois ele não vai perder todas as condições de ficar aqui. Então, aí tem essa necessidade que está colocando também. Né? Claro que existe, quando ele sabe que tem que vir, existe até as compulsórias que ele tem que vir, mas isso se ele tem uma força, tem um conhecimento intelectual, ele consegue, que nem falou na questão anterior, ele consegue ir retardando isso. Aí vai retardando, mas chega um momento que ele falou, tem que ir, senão não tem jeito. Tá, mas o que eu quero dizer existe uma equipe espiritual... Sim. Certo? Isso que eu estou dizendo. Sim, claro. A minha ênfase é essa. Eu estou dizendo que não é você, você não fica lá aleatório. Você não fica lá, agora eu vou, não vou. Não, você não está sozinho, perdido lá no zero. Você tem espíritos que estão ali acompanhando esses planos encarnatórios. O que você pode... Então, tem o livre-arbítrio lá também, mas você também não, de certa forma, não tem, como você acabou de falar, por causa dessas questões perispirituais e etc. Mas você também tem o acompanhamento das equipes espirituais responsáveis por isso, certo? Sim, perfeito. Ok. Isso tá bem relatado, assim, claro que é o romance, né, do André Luiz lá no Nosso Lar, onde tem uma cena que alguém fala, eu vou ter que voltar, e a pessoa fica lá meio constrangida a voltar, né, fala, pô, mas aqui tá tão bom, e aí os caras, não, você tem que ir, você vai ser filho ou mãe, enfim, qualquer coisa assim, para complementar a tua experiência necessária para o futuro e blá, blá, blá. Então, esse amparo aí que a Ana falou, né, justamente esse, nós não estamos sozinhos, lá tem os nossos além dos benfeitores, tem o nosso guia, né, e vai falar, olha, está na hora de voltar. Aproveita porque é uma chance de ouro, né, toda encarnação é uma chance de ouro. Inclusive, aqui para frente, o texto vai esclarecendo um pouquinho mais, que dessa volta também, assim, a angústia que o próprio Eduardo está falando, né, que o Espírito sente. Na questão para frente, ele vai começar a falar isso, a gente falar um pouquinho aqui, podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Ó.
Há predestinação na união da alma com tal ou um tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? O espírito, sempre de antemão, o espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pode encarnar. Ora, Deus que tudo sabe, vê Pede para encarnar. pede para cair exatamente. Eu vou ler de novo, porque o espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê já antecipadamente, sabia e virá que tal espírito não é tal corpo. Quer dizer, de acordo com aquelas provas que ele vai ter que ter, que lá, que foi que eu posso falar, porque existe um projeto, cada uma existe um projeto, tudo. Aí o corpo que vai nascer, que vai ter toda essa questão genética, né, do pai, da mãe, tudo para dar as condições ali do local que ele vai estar, da família e todo o ambiente. Então, claro, tem que ter com antecedência isso, né? Não é aleatório. 365. Cabe ao espírito a escolha do corpo e que encarne? Ou somente a do gênero de vida que ele sirva de prova? Olha a pergunta e a resposta. Pode também escolher o corpo, por quanto as imperfeições que se apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso. Se vencer os obstáculos que lhe opõem, nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. É engraçado que tem lá na reencarnação dos seis do mundo, lá, né, que fala lá nas obras de André Luiz, tem algumas coisas que é bem interessante, né, que ele fala ali que a pessoa escolher, aí ela queria queria colocar um corpo assim que era perfeito, ela falou, não, é melhor ter um defeitinho aqui e tal, quer dizer, ele participou até, naquele caso ali, participava até na questão das questões da formação do corpo genético ali, né, quer dizer, participava em tudo, né, ali ele fala ali uma encarnação mediana, digamos assim, onde o espírito tinha consciência, onde ele poderia optar ali, participar disso. É interessante. Pereira, um comentário aqui, rapidinho. Por exemplo, assim, então, naquela nossa história, né, depende. Então, vamos lá, depende do quê? Do nível espiritual que está esse espírito, provavelmente. Então, se ele for um espírito mais rude, mais pesado, que tenha menos consciência, ele vai ter menos opções de escolha, pela lógica. Então, porque provavelmente ele não vai ter muita opção, ele vai querer coisa, não vai ter muita opção, e nem consciência de poder escolher. Então, eu imagino que tem algumas situações que o plano nem estou dizendo compulsório automático, que também deve existir, mas pouca escolha, né? Então, vai depender muito do nível espiritual e de consciência desse espírito, né, não? O detalhe, né? Aí por isso que ele fala, se o espírito é mais, por mais a mesma mas que ainda tem o livre-arbítrio, então ele vai conversar com o benfeitor dele, o amigo vai falar, olha, é o seguinte, olha, você tem que passar por isso, quer dizer, ele vai ver só genericamente, quer dizer, ele não vai poder participar dos detalhes que ele estava falando ali, que alguns podem até escolher, né? Escolher o corpo lá e tal, a maneira do corpo, tem isso, tem aquilo. Outros já não, né? Ele vai saber, mas, olha, você vai nascer numa família pobre, ou nascer numa família com poder de riqueza, sei lá. Então, é mais genérico, ele vai participar, o livre-arbítrio dele vai até aí, né? Mas não vai entrar naqueles detalhes mais aprofundados, que em alguns casos ele consegue optar, né? Outros não, né? Aí vai depender muito das condições. Aí eu acho assim, que às vezes o espírito pede, mas eu queria nascer assim, assim, não é... Lembra que nós estudamos anteriormente? Na riqueza e tal. Aí ele diz, olha, é muito perigoso, mas eu quero, olha, mas eu, né? Aí sempre vai ter essa informação assim, que você fala, não, então é melhor você nascer assim, numa família assim, outra, alguma coisa nesse sentido mais genérico do que esses detalhes aí que nós estamos comentando, né, de escolher o tipo do corpo. Ainda ele fala, nem sempre, porém, ele é permitido a escolha do seu invólucro corpóreo, quer dizer, nem você não pode escolher, ele escolhe um genérico, né? Se é mulher, se é homem, sei lá, para ter um defeito físico, uma coisa assim. Vai do tipo da prova, né? Isso.
Poderia o espírito recuar à última hora e tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Olha que pergunta, hein? Ué. Repetiu aqui, né? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Aí a pergunta que nós estamos comentando ali, ó. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas, normalmente, quando ainda o espírito não está apto para proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido ao se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torna um instrumento de castigo. Interessante isso. Eu fico pensando aí, as questões aí que a gente fala assim, tem coisas que fogem do nosso entendimento, mas digamos assim, é fácil você compreender as questões ligadas a um casal que está se convivendo junto, seja casado ou que vive junto, de ter um filho, que tá tudo, existe tudo ali uma programação, né? Às vezes escolheu ter um filho, tal, né? Se relaciona para... E nos casos, assim, que eu sempre fico com dúvida, e vai cair nesse caso aqui, nos casos dos estupros, né? Ou daquelas coisas, assim, casual, né? Sai aí, foi para um carnaval da vida, uma balada, tal, não sei o que, tá, e acontece. Então, quer dizer, ali não existia, sei lá, foi uma coisa que aconteceu. E eu acho que está fazendo essa situação, né? Se aconteceu isso, existe todo um projeto que determinados espíritos que estão ali esperando para reencarnar, falam, agora é a tua vez, aqui encaixa com o teu perfil, digamos assim, tem um banco de dados lá, né? É como se fosse o transplante de órgão, né? Existe lá uma fila, né? E certo, olha, esse aqui é certinho para você, então é você que vai reencarnar ali, né? Porque são coisas assim que não... No meu ponto de vista, foge de um projeto, de um planejamento, não é uma coisa assim que... Né, aconteceu, né? No caso de estupro, no caso desses encontros aí, né? Totalmente casual aí no momento. Assim. Isso aí tem o nome, é gravidez indesejada. Né? Indesejadas, né? Né? Então, mas aí que entra, eu acho que mais ou menos é desse aqui. Aí é como se fosse lá, ó, tem um banco de dados espíritos que precisa por expiação, por alguma coisa que escolher para reencarnar. Então, agora, opa, é você que vai, né? Então, chega o momento certo. Né? Porque se a gente pensasse assim, eu fiquei muito tempo pensando sobre essas questões, né, quanto do sono, né? Aí eu até fiquei pensando assim, poxa, mas se nós aqui no mundo terreno temos esse controle no banco de dados de órgãos, né, por exemplo, coração, de fígado, de rim, tem um banco de dados lá das pessoas que estão aguardando, né, todo o perfil dela lá, e quando desencarna na pessoa no acidente qualquer lá, com um fígado do rim, automaticamente dispara o alarme, e aí vai colocar, opa, esse aqui é o que está mais ligado a esse, pela idade, pelo sanguíneo. Então, eu penso que é mais ou menos nesse sentido assim. Eu acho que eu concordo com você, Pereira, só que eu imagino que assim, a gente está fazendo uma comparativa bem simplista, né? Sim, claro. Ser algo absolutamente complexo. Com certeza. Estão falando assim, isso, né? A gente não vai poder ter noção e nem habilidade, nem de imaginar a complexidade como disso isso funciona, né? É verdade, ainda não, né? Um dia, quem sabe, né? Mas eu coloquei essa ideia, assim, que para mim fez mais sentido, assim, né? De colocar assim, poxa, você acha que aqui lá não tem também a mesma coisa, né? Uma coisa muito mais complexa, só que nós não compreendemos como funciona esse mecanismo. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre qual deles pertenceria o corpo? Muitos podem pedi-lo,
Mas, em tal caso, Deus é quem julga, qual mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o Espírito é designado antes que sua instante em que haja de unir-se ao corpo. É aqui que nós estávamos comentando sobre aquela questão ali, né? 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante a que experimenta ao desencarnar? Olha que interessante essa pergunta. E olha a resposta, hein? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Isso que o Eduardo estava comentando, e lá no nosso lar, as pessoas se reúnem, né? Foram até na casa, lá no dia, lá, se reuniram no lugar lá, para orar, né? Dando força para esse espírito que vinha retornar, né? Quer dizer, é muito mais sofrimento para você vir daqui para a Terra do que quando. Só que nós, quando estamos aqui na Terra, não queremos voltar, né? Mas olha lá. E tem aquele, também, nesse processo, desses 9 meses, né? Onde vem o processo do esquecimento, né? Começa a ter toda aquela depuração para que a pessoa realmente seja o futuro habitante aqui da Terra, futuro encarnado, e ele tenha condições de vir com a memória apagada do que ele foi, mas, claro, com a inteligência, com o padrão moral, isso que ele vai trazer, né, nessa nova encarnação. Mas a parte do que ele fez aqui, nesse momento, nesses 9 meses, que, além da preparação espiritual para o ambiente, ele tem esse processo de esquecimento, né? Eu acho que assim, até na reencarnação do Seixo Monto lá, ele comenta sobre isso, né, nesse momento ali. Aí eu penso sempre assim, a grosso modo, claro, é como se fosse um software, né? Vai reencarnar, então aqui você apaga isso aqui e coloca isso aqui, né? Reprograma isso aqui, né? Que vai afetar tudo. É uma coisa assim bem interessante de saber esse processo, né? Porque você imagina, que o Eduardo falou, pô, eu vou ter que apagar aqui, bloquear, apagar não diria, mas bloquear aqui, né, essa parte do que você sabe, e colocar a outra parte que você necessita, né, a tua programação, né, do que você vai, das experiências que você vai ter e tal, das aptidões, né, cada um vem com aptidões diferentes. É uma coisa bem interessante, né, de saber, que a gente não compreende bem isso, mas a gente sabe, naquela obra lá do Luiz, quando a encarnação de Jesus, ele dá uma noção bem interessante dessas questões. Por isso que é importante a gente estudar aqui e estudar lá, para a gente pode fazer essas comparações, né, para a gente precisar entender melhor essas coisas. 340. É solene para o espírito o instante da sua reencarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Procede como viajante que embarca para a travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Aí o Kardec comenta aqui, né? O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. Ou mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo do espírito pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aquele. Sabe que encarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas com relação à morte, o espírito, só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual homem em que a agonia dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada?
A aproximação da morte, do momento de reencarnar, sente uma espécie de agonia. 3, 4. Na certeza em que se vê, quando as eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua reencarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas de sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. 3, 4, 2. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Essa aqui é daquelas respostas. Depende da esfera que pertence. Você já está em que reina a afeição aos espíritos que lhe querem ou acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes o passo pela vida fora. É que conta aquela experiência lá que o Eduardo comentou lá, que os espíritos vão lá juntos, tal, né? Se unem, né? Depende de onde que ele está, né? No seu grau evolutivo. Né? 3, 4, 3. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto, que se nos apresentam como desconhecidos semblantes, são alguma vez espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ires visitar um encarcerado. Bom, gente, até aí que eu preparei, como a outra parte, o outro capítulo, o outro item, ele é bem longuinho também, então não daria para terminar, para a gente não ficar entrando, porque no outro item, na outra pergunta, vai ser a união da alma e do corpo. Então, é um pouquinho longo. Aí, para não ficar cortando no meio, eu parei por aí hoje, para a gente poder conversar um pouquinho também, que é um tema bem interessante. Então, está aberto agora aos questionamentos. Desculpa, Alice Pereira, na 341, quando ele fala dessa questão da ansiedade, e ultimamente tem muitas crianças que elas já nascem com ansiedade, já desde pequenas vão para consultórios para tomar medicação. Isso se é decorrente a essa situação do espírito que fica ansioso pelas provas que ele sabe que vai passar, e isso acaba já vindo com a criança no nascimento? Ou essa ansiedade ela se desenvolve assim no decorrer das situações no ventre da mãe, pelo que ela passa? Ah, pode falar. Quem estava comentando? Então, não, veja bem, eu penso assim, que as questões de ansiedade que ele estava comentando ali era antes da reencarnação, antes do processo lá. É claro que se ele já veio assim, com tanta, digamos assim, dúvida, incerteza, quando ele chega aqui, ele pode, né, sentir essa frustração, sei lá, alguma coisa assim, que pode gerar essa ansiedade nele. Mas é difícil decidir, a gente definir exatamente da onde é que veio essa ansiedade. Porque na 2341, ó, a gente fala que na incerteza que você vê quando a eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua operação. Então, ele está falando antes ali. Pode levar isso quando nascer? Eu acho que talvez pode, né? Ele foi realmente assim, que ele foi assim, digamos assim, que ele não veio muito convicto, né? Foi, tá bom, tá, mas não tá com tanto isso que Eu vejo também, para colaborar um pouco também, que essa questão da ansiedade, Juliana, ela a gente percebe isso, né? Porque é muito comum, como você bem disse, muito comum hoje. Muitas crianças, elas
elas são seres um pouco mais inteligentes que estão nascendo. É o tal da a transição planetária, né? Então, eles estão chegando. E estão chegando, não crianças, mas espíritos mais inteligentes, mais vividos, mais nos compete prepará-los, né? É isso. Então, daí essa primeira fuga é correr no médico e pedir ansiolítico, é óbvio, né? Porque a criança está incomodando, usando aí um termo meio chulo, né? Em casa, porque ela é inteligente, ela quer mais. Só que ela não sabe ainda, ela está em formação, especialmente criança com menos de 7, 10 anos. Então, são crianças que merecem, que necessitam de um acolhimento mais acurado, seja em casa, seja na escola, seja enfim, e eles não sabem lidar com isso, não sabem lidar. Ele consegue ser alfabetizado muito rápido, e aí vai para a escola onde o normal é outra coisa, é o B, A, B, tal, e ele já está em outra, já está lendo. E isso causa ansiedade, causa frustração, causa depressão, deve causar um monte de coisa, porque a criança mesmo não sabe e os pais menos ainda. Alguns conseguem, alguns pais conseguem lidar com isso de uma forma, tem até escolas mais preparadas, né, para atender crianças com mais inteligência, vamos chamar assim, e aí a causa, né, não tem a ver com aquela ansiedade que o Pereira bem falou lá atrás, ele aguardando a vez dele na fila do ônibus, né? Então, lá no plano espiritual, olha, eu vou, quando é que eu vou, como eu vou, será que dá, né? Não é uma ansiedade diferente dessa da criança, dessa do preparo para a encarnação. Isso que o Eduardo falou é perfeito, porque talvez assim, a ansiedade está mais porque ela sente, né? E ela está deslocada, e a pessoa não consegue compreender então, talvez a sociedade seja assim, que ela queria ter, ela queria que as pessoas ouvissem, que a pessoa entendesse, e ela chega no meio dela, não consegue ser ouvida, não consegue, fica fora, como ele falou, ó, uma pessoa que já domina, para ela é tudo fácil, aquilo ali, só que a outra pessoa não compreende, não entende. Então, a sociedade, a escola que ela está inserida, não acompanha, a família muito bem, então isso custa realmente ter essa ansiedade, porque ela queria ser ouvida, queria, né, queria se expressar e não consegue ter respaldo. Isso é perfeito, também pode acontecer isso, né? Ter essa ansiedade por causa dessas questões, né? E se sentir deslocada, fora do... Eu tenho um outro ponto de vista aqui. Eu acho que eu concordo, mas é uma situação específica, né, de crianças específicas, alguns espíritos que vêm com essa tendência aí nesse caso. Mas aí eu tenho outro ponto de vista que é o seguinte: ansiedade é uma questão psicológica, então, assim como outras tendências, as quais psicológicas e psiquiátricas, que os espíritos vêm, eles reencarnam com questões psicológicas e psiquiátricas de tendências genéticas, por questões de expiação, prova e expiação mesmo, mas programado, que você tem como desafio. Exemplo, pessoas que vêm com uma tremenda tendência à depressão, por exemplo, e diversos problemas psiquiátricos, já está isso registrado no cérebro físico da pessoa, que pode ser, por exemplo, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, bipolaridade, etc., várias doenças psiquiátricas e psicológicas. E penso eu que esse espírito, ele vem já com essa questão, porque faz parte da expiação mesmo, da prova e expiação. Então, penso que essa pergunta da Juliana, assim como a ansiedade, qualquer outra tendência que a criança já vem, que você já consegue observar quando nasce, que quando fica criança, etc., que por isso que muitas crianças vão para psicólogos e psiquiatras, etc., são tendências a qual esse espírito vem, e que precisa ser trabalhado de diversas formas, não só ele próprio, como aquilo que os pais vão dar de auxílio, de educação, de acordo com o conhecimento que eles tiverem, e o apoio que eles puderem dar. Por exemplo, a pessoa vem com essas questões psicológicas e psiquiátricas e
alguns gatilhos detonam aí no meio da vida, né? Seja em qual idade que for, uma depressão profunda, e a gente tem como experiência isso no nosso trabalho. No caso espírita, a gente vê isso, né? Por isso que eu estou falando, que porque eu vejo muito isso, né? E a gente também, por exemplo, a gente já atendeu bebês, crianças em grupo mediúnico de desobsessão, com síndrome do terror noturno, e que aí, claro, pode ser isso, ou pode ser também, nesse caso específico que eu estou falando aqui, interferências de espíritos vingadores, que a gente já atendeu também essa questão, né? Pode ser também questões pontuais. Mas eu vejo que essas questões psicológicas e psiquiátricas fazem parte da expiação e prova de que a criança, esse espírito, vem, e daí, enquanto criança, vai estar colocando para fora a partir do momento que nasce, né? Por isso que a gente vê crianças muito agitadas, crianças bem tranquilas, né? Que não choram, outras crianças que choram o tempo todo, né? Eu acho que aí já é um indício dessas questões que ela trouxe lá de... Perfeito que você colocou. É que quando eu comentei ali aquela questão ali que ela tem fora do coisa assim, isso não quer dizer que nós comentamos um pouquinho antes aqui, que tudo é programado, né? Então, se o espírito, por exemplo, ele já tem um intelecto um pouquinho mais evoluído e todas aquelas condições, quando ele vai reencarnar, existe uma programação de ele nascer naquela família ou naquele ambiente ali, para ele passar por aquela experiência ali, para ele aprender a controlar isso um pouco, né? Para ele aprender essa convivência, por exemplo, então faz tudo, concordo com você, né? Perfeito, tudo não é assim, por acaso, nasceu lá e tal, não. Ali vai servir talvez para os pais, para a sociedade próxima e para ele, para o espírito também aprender, chegar num ponto de equilíbrio, né? No caso ali, nesse caso, está falando ali do intelecto, que o Eduardo comentou ali, que o intelecto é um pouquinho mais evoluído, que está nascendo agora, então é para tudo, né? Ele nasceu naquela família, ali que, né? Lembra que nós comentamos ali da escolha, né? Do tipo das provas, foi escolhido, e é ali que ele tem que nascer para servir tanto para, talvez, para os pais, às vezes para a sociedade próxima, e para ele também aprender a controlar tudo isso. Mas só para complementar a pergunta da Juliana, né? Para concluir aqui a pergunta da Juliana, né? Assim, comentando sobre tudo isso que o Eduardo comentou, você, Pereira e tal, depende. Viu, Juliana? Depende. Então, Mas tudo está programado, né? Tudo é programado e tudo, né? Tem uma explicação o porquê, mas realmente essa questão que você falou primeiro, não acredito muito que seja essa ansiedade relativa porque a ansiedade ali é anterior à questão da reencarnação, propriamente dita, né? Acho que da ansiedade da criança que já está aqui é outra. assim. Carmen, Primeiro, boa noite a todos, que eu cheguei um pouquinho atrasada, né? Atrasada. A minha pergunta, boa noite, é em relação ao que o Eduardo falou. Tá tudo evoluindo, né? As crianças estão mais inteligentes, a gente não sabe como tem pais, né? Entre aspas, que não sabem o que fazer e tal, procedem da maneira errada. Ou também os que procedem da maneira certa também não estão, às vezes, conseguindo ajudar. E no estudo, no nosso estudo, do Espiritismo, tem um estudo, porque o que a gente vem estudando são Allan Kardec, de anos atrás e anos. Tem estudos mais atuais que possam nos ajudar a lidar com essa atualidade? então, essa é uma questão assim, eu acho que primeiro nós temos que estudar como nós estamos estudando aqui, estudar o livro do Espírito, para a gente saber como é que funciona, como que toda essa questão aqui nós temos que entender. Agora, realmente eu concordo com você, e nós já começamos aqui antes aqui, que ainda falta dentro das casas espíritas grupos, né, de crianças. Tem que se estudar, pensar novamente de criar aquele estudo tradicional das crianças, da evangelização, que falava lá das crianças, ensinar lá certinho. Já não está dando mais resultado, não. Então tem que se criar hoje, eu acho que tem que se repensar
uma maneira de atrair essas crianças e os pais para dentro da casa espírita para poder discutir esses temas, né? Junto com outros profissionais, tal, de uma maneira mais diferente. Porque hoje, realmente, está se afastando muito as crianças e os pais das crianças. Está virando uma casa assim, mais de palestra, vai lá assistir a palestra. E isso eu acho ruim, né? Eu acho que a casa espírita tem que pensar, sim, em grupo para atender esse tipo de criança. Eduardo? Carmen, esse curso para isso, pelo menos aqui que a gente está vivendo, convivendo, não encontramos, né? Mas há há alguma literatura sobre sistemas, tanto infantis quanto da adolescência e outros, né? A literatura espírita tem temas sobre isso, tem discussões em livros aí sobre isso. Com relação a curso, eu não sei, não, talvez eventualmente alguma casa possa promover algum grupo de estudo quando for adequado, né? Mas realmente é uma boa questão para a federação, para a gente saber se tem algum foco nisso, porque esse problema é recorrente. Problema não, essa situação é recorrente, né? Especialmente agora, nesse momento aí nessas transformações que nós estamos tendo aí no planeta, no modo geral, né? E isso é até conveniente, bem disse o Pereira, é conveniente. A forma como fazer isso vai depender de cada padrão de cada casa espírita aí para promover esse tipo de coisa. Paulo? Eu queria colocar aqui um pouquinho de lenha numa fogueira aqui. Existe, evidentemente a gente já está estudando, e a gente sabe que a programação espiritual ela está pronta mesmo antes da fecundação, auxiliado pelos mentores, o que seja, está programado. Ou seja, nós temos aí essa programação antes da fecundação e ela vai se dar a questão da primeira manifestação do enlace de um perispírito ainda bem frágil com esse futuro ser, vai se dar lá pelo nono dia, quando o ovo nida, ou seja, quando ele adere, né, na superfície do ovário. Então, ali começa essa situação. E, evidentemente, a gente pensar a partir disso, hoje, o que se estuda muito, a espiritualidade está envolvida com isso, é epigenética. Genética está lá, o cromossomo masculino, o feminino, lá 23 para cada lado, vai se formar lá os 46 no caso, que a gente tem isso aí a vida inteira, mas a epigenética ela está além da genética e ela estuda como os fatores externos. E aí a gente tem as emoções, o estilo de vida, o próprio ambiente onde o ser humano vai estar, e aí a gente traz o ambiente familiar, o estilo de vida da mãe e do pai, isso aí tudo está influenciando aqui, e a espiritualidade. E o que a epigenética traz com relação a isso? Como é que é possível se silenciar alguns tipos de gene ou manifestar outros tipos de gene, positivamente ou negativamente, sem alteração nenhuma do DNA. Então, é assim, penso eu que dentro de uma visão da doutrina, a gente procurando trazer isso para essa parte, puxando a ciência em cima da doutrina, trazendo a doutrina para a ciência aqui, a gente vai ter um pouco de resposta com relação a essa pergunta da Carmen, dessas crianças estarem, de repente, mais ansiosas, algumas um pouquinho mais deprimidas, né? Hoje em dia se vê muitas crianças sendo tratadas com TDAH, quer dizer, déficit de transtorno de atenção, com ritalinas, e não é nada disso. De repente, o ambiente ali, a criança não se encontrou. E isso tem muito, muito, muito a ver com o que a gente, de repente, possa levar da doutrina, entendendo essa manifestação, levar da doutrina, aí a Ana colocou, né, a questão de alguns espíritos obsessores, outros espíritos, de repente, não tão bons, porque influencia, e influencia isso, não sou eu que digo, isso aí está escrito já.
Assim como nós temos hoje no Conselho Federal de Medicina um núcleo de medicina espiritual, existe já dentro dessa ciência, uma ciência epigenética, a espiritualidade atuando como um potente regulador, né, desse movimento todo. Ou seja, o Ado colocou bem, essas novas crianças estão vendo com outro grau de inteligência. Nós estamos evoluindo. Penso eu que nas próximas reencarnações aí, a gente vai ter grandes mudanças, tomara essas mudanças sejam muito positivas. E se nós aqui, enquanto encarnados, dentro de um seio, do núcleo familiar, possamos colaborar, né, de uma forma cada vez menos farmacológica, se possível, mas uma forma de tratar, né, essa situação dentro do que o Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, prega, ou seja, tratar as pessoas da melhor forma que a gente possa, propiciando e ajudando que essa pessoa, no caso, crianças dentro de uma família, para que elas possam evoluir, elas vão estar evoluindo e nós vamos estar evoluindo também. Então, A questão você comentou da epigenética aí, somente vendo algumas coisas, e tem algumas coisas digamos assim, e eu acho muito bacana, eu acho que é importante isso, né? E hoje, quando você consegue identificar determinadas, vamos dizer assim, doenças, determinadas coisas que você pode fazer até correções antes, né? Antes de nascer, já você vai lá e faz as cirurgias, então, um monte de coisa lá antes que você consegue pegar. Agora, tem uma questão aí que eu até vi, que é a questão moral, por exemplo. Por exemplo, nos animais, já se faz isso, né? Por exemplo, você pega nas aves, no boi, no porco, você consegue determinar, hoje, fazendo alterações genéticas ali, o sexo, o tipo de que vai colocar, você consegue modificar tudo para nascer aquele tipo de animal que você quer, para abate, ou para leite, ou para, né, ou no caso do pintinho, você vai ter a fêmea, o macho, você consegue fazer tudo isso hoje. E aí acontece que daí, às vezes, as pessoas que não vão poder, isso é caro, né? São coisas caríssimas. Aí a pessoa começa a querer escolher que tipo de filho quer ter, né? Se é loiro, quer não sei o quê, se tem qualquer coisinha aqui, é como que se faz para os animais lá, isso aí vai para o descarte. E aí já cria-se uma questão ética e moral, né, nessa história, né? Até onde que você pode chegar nisso? E aí fica aquela questão, assim, às vezes, em termos de caridade. Aquela questão ali das doenças encefálicas ali que nascem e às vezes vai viver 1 ano, 2 anos, alguns vivem até muito mais anos, mas aí alguns falam assim, tem o direito de abortar, né? Tirar antes. Agora, onde é que está a caridade? Se analisar assim para o pai e para a mãe, onde que é mais caridoso, né? Você acolher um ser, uma entidade que deu para vir ali e colocou ali, que ela vai nascer para ficar pouco tempo, mas decida passar aquilo, ou você já descartar já antes, né? Então, é uma coisa assim meio... tem que ter muito debate, de onde que vai a questão da moral, da ética e da ciência, né? Se cria, eu andei, uma vez já estudando sobre essa questão aí, olha, está avançando muito nessa área aí, mas chega no ponto assim meio, né? O que é mais caridoso para a mãe? Porque às vezes é lógico que é um sonho do casal, né? Que vai ter um filho, quer ter um filho perfeito e tal. Mas e se ele vir com certas, digamos, deformidades ou deficiências? Onde é que está a maior caridade, né? Benefício para você como ser espiritual? Colher esse aqui ou aquele outro perfeito? Os dois necessitam, não é que eu estou colocando assim, mas dizendo assim, é tudo a questão que a gente tem que pensar e debater nisso, né? Conversar sobre isso. Eu acho que o movimento espírita, o Eduardo comentou, e você comentou também, eu acho que o movimento espírita, ele tem que envolver nessas questões, né? Nesses debates também, né? Ético e moral, aí, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Eduardo. Rapidinho. Esse aspecto aí é quase como eugenia, né? Você só não falou o termo. A programação espiritual, ela prevê que a pessoa, né, venha com alguma, vamos chamar de deficiência, com alguma situação, e a família também se dispõe a aceitar. Muitos. Outros deixam na rua, né? Outros abandonam na rua, entregam para alguns locais e tal.
ali na Santa Casa de São Paulo, ali pertinho de onde eu morava, tinha a Santa Casa é muito antiga, né? Tinha uma porta giratória que as mulheres deixavam os bebês e girava a porta, e para que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia cuidasse da criança, aqueles que eles não queriam, que a sociedade não queria criar. As famílias faziam isso. Então, são situações recentes, não tem 100 anos isso, talvez tenha um pouco mais de 100 anos, mas era assim que era tratada, a história vem vindo, né? E hoje crianças anencéfalas e outras situações Down e tal, vêm e muitos são extremamente muito bem cuidados. E felizmente, né? Até porque estão cumprindo aquilo que se comprometeram na programação encarnatória. Né? Quer mais? Comentar mais alguma coisa? Natália, tudo bem? Oi, tudo bem? Quer comentar alguma coisa? Tudo bom. Como é meu segundo encontro, eu gosto de ouvir vocês conversando e não sei muito o que dizer. Mas está conseguindo acompanhar? Tá? Tô Pode sim, aham. questionar, falar, não estou compreendendo, vocês estão falando demais, vocês falam não sei o quê. Por Não, favor, né? tô sim, tá bem legal, tá bem interessante. Juliana, quer comentar mais alguma coisa? Não, seu Pereira, obrigada. Agradeço as explicações. Muito obrigada. Tudo bem? Eu acho que esse formato nosso está melhor, né? Que ele vai mais curtinho um pouquinho para a gente conversar um pouquinho mais, né? Paulo, Não, é isso que você falou, tirou as palavras da minha boca. Eu vejo que esse modelo que passou a ser adotado, ele, ele é mais interessante, é mais produtivo, porque ele abre muito espaço para a gente São 20 horas. debater. Eu fico aqui anotando as coisas, eu vou procurando, eu vou fazendo tanta anotação que depois ainda fico o resto da semana atrás das coisas aqui. E é bom porque a gente aprende, a gente vai tendo melhor entendimento, né? bacana. Tudo bem? Então, quem gostaria de fazer? Já avisou, deu, tá vendo? 20 horas. Eu não sei porque está avisando agora, não avisava antes, agora está avisando que deu 20 horas já. Então, alguém quer comentar? Alguém quer fazer a nossa prece? É a minha? Tem que ser no último. Tem que ser esses caras que não falaram, viu? Porque a Ana, o Paulo e eu, o pessoal deve estar cansado de ouvir já. Juliana, então, que ela, como é que ela se convia? Ela fazia a nossa ferramenta, né, Juliana? Quer fazer para nós a prece? Juliana, tá aí? Não, desculpa, seu Pereira, faço assim, que saiu aqui, eu tentei procurar o... Primeiramente, relaxar, elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus, nosso grande mestre, por mais esta oportunidade de estudo, de esclarecimento, agradecer pela espiritualidade amiga que nos acompanha, ao nosso mentor, aos desencarnados que aqui também se aproximam, agradecer pelo nosso lar, pela nossa saúde, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, e agradecer também por esse encontro maravilhoso de união, de estudo, que possamos levar para o nosso dia a dia os conhecimentos aqui obtidos e levar um pouco de tranquilidade, de amorosidade e de paz a tantas pessoas que se aproximam de nós em busca de boas palavras, de bons pensamentos.
Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, tchau. boa noite. Bom final de semana. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau.